Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu o outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim, apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e extermine meu filho. Respondeu ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: Fala. Prosseguiu a mulher: Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar estas palavras ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: Falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva? Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, como para mim, como para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: Pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: Não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o seu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi o teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão.
Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto fazia no fim do ano, de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis vir. Então ele disse aos seus servos: vede ali o pedaço do campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, e de meter-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão, e ele disse, por que meteram fogo os teus servos no pedaço do campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesus, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Vamos orar novamente? Senhor, com a tua palavra aberta, Senhor, diante dos nossos olhos, te pedimos graça e misericórdia. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse instante. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Se você já tentou reconciliar duas pessoas brigadas, você já viu como o negócio é difícil. Não é fácil. Se você é pai ou é mãe, já fez isso um monte de vezes. Mas se você ainda não é, talvez você ainda faça no futuro. Mas não é tão simples reconciliar as pessoas como é com 2 filhos. Você ameaça uma surra e eles viram amigos de novo. Mas nos relacionamentos interpessoais, isso dá um pouco mais de trabalho. Principalmente por causa dos corações magoados, muitas vezes não conseguem compreender, entender ou aceitar o que o outro está dizendo, e essa confusão gera cada vez mais conflito, e a gente fica nesse intermédio tentando resolver. Mas nem sempre nós usamos o método certo, nem sempre nós usamos o jeito certo. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, achando que vai dar certo. Às vezes até parece que funciona, mas nem sempre. Quando nós usamos os métodos errados de reconciliação, a reconciliação nunca é completa. E aí a gente consegue, ao invés de resolver um problema, criar um problema ainda maior. É o que acontece aqui. Joabe está tentando resolver um conflito entre o pai e um filho. Mas ao invés de resolver o conflito, ele o torna ainda pior por causa dos métodos que ele usa. Ele tenta restaurar uma comunhão com o rei, mas o que ele consegue, no final das contas, é piorar a situação. O que aconteceu, meus irmãos, é que, após a queda de Davi, a situação dele ficou complicada. Entre as maldições que o Senhor colocou sobre a vida de Davi, como consequência da sua queda com Betseba, foi, segundo Natã, que haveria dentro da casa dele guerra, e que o reino agora seria abalado por causa da família dele, não por causa dos inimigos externos. Ele venceu todos os inimigos externos, mas a sua casa seria o seu grande empecilho. Ele haveria de perder filhos. E como ele falou que aquele que matou a cordeirinha deveria restituir 4 vezes, ele vai perder 4 filhos nesse processo. Ele já começou perdendo um filho lá atrás, quando o filho que nasceu dele com Betseba morreu logo após nascer. Ele já perdeu um filho e isso já lhe foi muito doloroso. Mas logo em seguida, no capítulo número 13, nós vemos tudo se armando novamente. Ele tinha o filho mais velho, o herdeiro ao trono, um homem chamado Aminon. Ele se encantou pela própria irmã, uma moça chamada Tamar, meio-irmã dele, que era irmã de Absalão. Ele tramou e violentou essa moça, e simplesmente a desprezou, e ela se escondeu na casa de Absalão. Davi não tomou nenhuma providência por 2 anos,
Mas Absalão era um homem sagaz, e ele planejou por 2 anos como se vingar de Aminon. O que ele queria era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, se vingar a irmã. Por isso ele disse para a irmã não falar nada, ficar quieta, não protestar, ficar quietinha no lugar dela. A vida dela foi desgraçada, ela não poderia mais casar, é bem verdade, ela não estava mais morando no palácio, porque ela não tinha mais direito de ficar entre as virgens do palácio, mas ele mandou ela ficar quieta. Segundo lugar, quando ele entendeu que era Aminon, ele não foi se vingar de imediato, porque ele sabia que ele era o herdeiro, e que o segundo na sucessão era justamente Absalão, e o que ele queria era se vingar e tomar o trono ao mesmo tempo. Foi justamente isso que ele fez. Tramou no capítulo número 13, a partir do versículo número 23, e matou de forma covarde, traiçoeira, pela mão dos seus servos, matou o seu próprio irmão, e em seguida fugiu para a região do seu avô. O seu avô, o rei de Jesus, tinha um acordo com Davi, e provavelmente Davi casou com essa mulher por causa desse acordo, e ele foge então para a casa do avô, ficando assim protegido no reino vizinho. O avô tinha interesse nessa morte, porque afinal de contas o neto dele agora era herdeiro do trono de Israel, então existia uma possibilidade de juntar os 2 reinos num só, a partir da coroação de Absalão. Só que ele fugiu. Nós descobrimos então que Absalão, assim como Aminon, eles aprenderam muito bem com Davi. Aminon aprendeu com a lascívia de Davi, de desejar mulheres, e findou desejando uma mulher que ele não podia ter, do mesmo jeito que Davi desejou Betseba, uma mulher que ele não podia ter. Mas Absalão aprendeu mais. Absalão aprendeu a ser traiçoeiro, a burlar o sistema, aprendeu a utilizar-se da embriaguez para tentar conseguir o que ele queria, como Davi fez com Urias, e ainda aprendeu a usar a mão dos outros para matar os seus inimigos, como Davi fez com os amonitas, e aprendeu a fugir do problema depois, do mesmo jeito que Davi fugiu, na mesma situação, tentou escapar do problema. O capítulo de número 14 é uma tentativa de resolver desse embrolho, porque Absalão fugiu por 2 anos, ele teme voltar e Davi executá-lo, porque a ordem, a lei das escrituras era que o assassino deveria morrer, e ele deveria executar, mas Davi não tinha tomado nenhuma providência com relação a Aminon. Aminon deveria ter sido julgado por Davi, deveria ter pago uma indenização por ter tirado a virgindade de Tamar, e deveria ter casado com ela, era isso que ele deveria fazer, mas Davi não tomou nenhuma providência, e porque por 2 anos Davi não tomou nenhuma providência, Absalão matou o irmão. De novo agora, nós descobrimos que 3 anos se passaram, e Davi ainda não tomou nenhuma providência com relação a Absalão, e Absalão ainda está fugido, escondido na região de Jesus. Aparece então Joabe com essa tentativa de reconciliação. E por que essa tentativa de reconciliação fracassa? Justamente ela fracassa por causa dos métodos usados. E é isso que eu gostaria de ver com vocês hoje, sobre essa restauração à comunhão com o rei. É que a tentativa usada foi por métodos humanos. Veja aí, a partir do versículo 1 ao versículo número 23. O que é que Joabe tenta fazer? Ele tenta fazer uma simulação de um evento que já funcionou antes. Se você se lembra, o que aconteceu é que, lá atrás, no capítulo número 12, Natã, se chegando a Davi, também usou de uma simulação, usou de uma história, de uma conversa, e também de um julgamento, trazendo um caso para Davi resolver. Joabe resolveu, então, usar o mesmo método de Natã, e também criar uma forma de contar uma história para Davi e convencer Davi. Mas existe um paralelo, então, aqui entre o que Natã fez e o que Joabe está fazendo, mas o método de Natã é um método divino, do confronto ao pecado, do confronto diante da forma como Davi se comportou e do reconhecimento de Davi pelo seu pecado. Aqui não, o método de Joabe é um método completamente humanista, onde ele quer despertar sentimentos, ele quer convencimento emocional
da parte de Davi. Para isso, olha como ele trama. Primeiro, ele manda chamar uma mulher de longe. Diz que o texto nos diz que ele traz uma mulher de Tecoa. Por que ele está trazendo essa mulher de Tecoa? Primeiro, porque no versículo 1 diz que o coração de Davi se inclinava para Absalão. Então, depois de 2 anos, o que tudo indica, Davi não estava com tanta raiva de Absalão e já estava um pouco mais inclinado para receber Absalão de volta, mas ainda estava com um peso no seu coração. E segundo, porque trazendo uma mulher de longe, não tem como Davi saber da história, se é verdadeiro ou não. Trazendo uma mulher de Tecoa, ele não tem como comprovar, porque ele não conhece os personagens, porque se fosse Joabe que fosse contar a história, ele podia desconfiar, mas se vê uma mulher de longe, não vai desconfiar. Segundo, o texto nos diz que essa mulher é uma mulher sábia. Lembre que uma mulher sábia não é um elogio necessariamente, é que ela era esperta, ela era muito sabida, ela era uma mulher desenrolada, era uma boa atriz, na verdade. Essa mulher, ela consegue enganar muito bem as pessoas, ela era uma mulher muito esperta. Então, ele contratou uma atriz para vir até, e bolou um plano muito bom. Primeiro, ele montou um bom figurino, no versículo número 2. O texto nos diz assim: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e ser como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. 2 vezes a palavra luto aparece aqui, só nesse versículo. Você tem que parecer que tem alguém que está de luto. Você tem que ter roupa de luto, você não pode estar maquiada, você tem que estar parecendo que está há muito tempo de luto. A gente vai descobrir isso, porque ela vai dizer que ela perdeu o marido, e que ela é uma viúva, e em segundo lugar vai dizer que ela perdeu um dos filhos. Então isso, ela tem motivo dobrado para estar de luto. Mas não se esqueça que ela está de luto, é uma maneira de comover Davi, porque Davi estava há pouco tempo também de luto por 2 vezes. De luto porque perdeu o filho de Betseba, de luto porque perdeu Aminon, e de luto porque também, de alguma forma, Absalão está longe. Então, ele está tramando um jeito dele já começar a se sentir triste junto com ela, porque ele se identifica de imediato com ela, o que é passar pelo luto, porque só faz 2 anos que ele perdeu, 3 anos que ele perdeu um filho também. Então, faz pouco tempo, ele sabe o que é isso. E no terceiro versículo, ele vai também dar um enredo, ele vai dar todo o script do que ela deveria fazer. O texto nos diz que Joabe pôs as palavras na boca dela, ele disse exatamente o que ela deveria dizer. Então veja que tudo foi montado para que ele se comovesse. Veio uma viúva, e Davi era conhecido justamente por atender viúvas, era um preceito da lei, que as viúvas tinham prioridade, porque elas não tinham quem defendesse, que o rei era o guardião delas. Ela vem de luto, vestida como uma mulher que está de luto, sem maquiagem, com roupa ruim, com a cara de tristeza, e ela vem bem trabalhada, bem preparada para falar com ele. E aí, a partir do versículo número 4, nós temos toda a encenação. E aí, meus irmãos, a encenação ela é feita como uma coxa de retalho, trazendo imagens e figuras de vários lugares. E o cronista ele é bem capaz nesse sentido, porque ele monta o texto de um jeito que nos remete a várias situações. Primeiro, o texto já começa com a mulher fazendo uma saudação, se inclinando e dizendo: eu preciso da sua ajuda. Ela diz: salva-me, ó rei, porque eu sou uma viúva, meu marido morreu, eu não tenho quem me acuda, eu preciso de ajuda aqui. E aí ela conta uma história que é triste. A história que ela conta é de que os 2 filhos dela estavam no campo e que um se desentendeu com o outro, e nesse desentendimento eles começaram a briga, mas não havia ninguém para apartar a briga, e findou que um dos irmãos matou o outro. Isso aqui é um recontado da história de Caim e Abel, lá atrás, de quando um irmão no campo se lançou contra o outro e o matou. A lei era muito clara quando acontecia isso. A lei dizia que o assassino deveria ser morto. Muito simples. Essa mulher se coloca como viúva e diz: eu só tenho 2 filhos, mas um matou o outro. E agora, o que é que pode acontecer? Qual é o pedido dela? Ela diz que o que está acontecendo é que a lei está sendo aplicada, porque os parentes é que deveriam aplicar a lei de imediato. Havia os vingadores, e eles se levantam contra o irmão que matou o outro. E o que é que eles querem? Fazer o que a lei manda. A lei diz que o assassino deveria ser morto.
Era assim que a lei diz que tinha que acontecer. Mas ela lança uma dúvida aqui. O texto nos diz que eles estão se levantando, no versículo 7, dizendo, vamos lá e matemos. E, em primeiro lugar, por causa da vingança da vida de quem ele matou. Então, ok, era pelo motivo de justiça, porque a lei dizia que quem matou deveria morrer. Mas, em segundo lugar, ela diz, e para que derrubemos também o herdeiro. E ela lança um segundo motivo, ela diz, olha, eles estão dizendo que estão querendo matar meu filho porque ele matou o outro, mas na verdade eles estão querendo matar meu filho porque é o último que sobrou da minha família. Então, do meu marido só sobrou esse rapaz, e eles querem matar porque se eles matarem o último herdeiro, ela diz, vai se apagar a última brasa da minha fogueira, ou seja, eu não tenho como ter outro filho, o meu marido morreu, eu não tenho como ter outro herdeiro. E o que acontece com a herança quando o herdeiro morre? É dividido com os parentes, eu fico sem nada. Então, o único amparo dela era o filho ter a herança nas mãos. Se o filho dela morresse, todos os bens que eram do marido dela são rateados com os tios, com os irmãos dele. É por isso que eles estão querendo matar o jovem. Eles dizem, olha, eles têm um motivo por trás. Estão querendo matar meu filho, é bem verdade, porque ele matou o irmão, mas eles estão querendo matar meu filho mais por causa da herança. Porque quando ele morrer, a herança vai vir para eles. Então, eles estão sendo gananciosos. Eles estão pensando em si. Essa conversa fez com que Davi começasse a repensar os conceitos da lei, porque o próprio Davi já foi alvo da graça. Davi foi alvo da graça quando, tendo matado Urias e adulterado com a mulher dele, não foi punido com morte. Deus já poupou, dizendo que ele não iria morrer, que o filho dele ia morrer, que havia desgraça na família dele, mas que ele não morria. Ou seja, Deus já tinha assustado uma penalidade da lei antes. Além disso, Davi também não puniu Absalão ainda com morte. E então, ela de alguma forma está dizendo, que custa ver essa situação, a partir de um ponto de vista da injustiça que eu estou sofrendo, e sustar a lei que diz que esse menino deveria morrer. Ela está tentando comover Davi, primeiro, pela tristeza em perder um filho, segundo, pela tristeza de ficar completamente desamparada. Davi seria então responsável por trazer o luto novamente para essa mulher, que já perdeu o marido e já perdeu um filho, do jeito que ele também já perdeu um filho, e ela perderia o outro filho agora, e além disso ia ficar completamente desamparada, sem nenhum sustento, ela ia virar uma mendiga na rua, e Davi seria o responsável por isso. Ele então tem a única atitude que um rei prudente poderia tomar, que é, versículo número 8, ele diz, vá para sua casa, eu darei ordens a teu respeito. Em outras palavras, ele diz, vá para casa, vou investigar melhor a situação, vou estudar melhor o caso, e aí então vou dar ordens a respeito desse caso, eu vou julgar esse caso. Só que se ela vai para casa, ele iria investigar, e é possível que ele descobrisse que era uma armação. Ela então fica o tempo inteiro jogando palavras sobre ele. Veja, que em seguida ela diz, não, meu senhor, veja, se for errado, que a culpa seja minha e da minha família, mas que o Senhor seja inocente. Ela de alguma forma está pressionando o rei para dizer, não, senhor, dê um veredito logo agora. Se o veredito for errado, que o senhor me puna depois. Mas se o veredito for certo, está ótimo, está resolvido. Mas o senhor não será culpado de dar um veredito errado. Ela está pressionando Davi a dar um veredito naquele momento. Por que ela quer um veredito naquela hora? Porque ela quer usar as emoções que despertou em Davi e não quer que Davi pense melhor no caso e resolva o caso com a cabeça fria. Ela quer que Davi tome uma decisão emocional, por isso a pressão. Toma uma decisão agora. Davi então toma uma decisão naquela hora e diz assim, olha, se alguém falar de ti, se alguém se levantar contra você, traga até mim e nunca mais essa pessoa vai mexer contigo. Ele diz, olha, não se preocupe não, se alguém mexer com você, me diga, porque eu vou resolver o caso, eu vou resolver. Então, ninguém vai tocar em você, ninguém vai matar o menino. Ou seja, ele já tomou uma decisão, mas ela quer um comprometimento maior dele. Ele diz, não, Senhor, veja, versículo 11, ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus. Ela diz, eu preciso de um juramento por Deus,
do Senhor da aliança, para que o Senhor me garanta que os vingadores do sangue não vão matar o meu filho mais tarde. Ou seja, pode ser que o Senhor resolvendo essas coisas agora, mais tarde a coisa esfrie e eles vão lá e matam o menino do mesmo jeito. Ou seja, eu preciso que o Senhor faça um juramento perante Deus de que não vai deixar de jeito nenhum que o menino morra. E aí então ele faz um juramento no final do versículo 11, dizendo: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos do teu filho. É uma mulher viúva, em luto, triste, desamparada, insistindo, e Davi cedendo de forma emocional. É uma decisão pautada somente nas emoções. Davi caiu na armadilha. Davi fez um juramento solene de que não cumpriria a lei de matar o assassino. Davi acaba de fazer um juramento perante o Senhor, dizendo: eu vou poupar a vida do seu filho, que é assassino, porque eu me identifiquei com o seu sofrimento. E por causa do sofrimento dessa mãe, Davi não vai cumprir a lei. E pelo contrário, se coloca agora na posição de protetor daquele que era um assassino. Davi o protege. Uma vez tendo a palavra do rei, e o rei não pode voltar atrás, ela entra com uma atacada final que Joabe tinha planejado. O plano de Joabe era envolver Davi emocionalmente com o caso, fazer com que Davi tomasse uma decisão emocional com relação ao caso, depois fazer o mesmo processo que Natã fez, que foi reverter o caso lá. Lá atrás, o que Natã fez foi contar uma história de um homem que tinha muitas ovelhas e de outro que só tinha uma. De que, vindo alguém visitar esse homem rico, ele pegou a única ovelha que o vizinho tinha e matou, e deu essa ovelha como comida. Então, a história era lá para fazer com que Davi compreendesse a injustiça que foi praticada, e uma vez que Davi lançou a condenação, dizendo que esse homem deve morrer, que não era o caso, ele foi exagerado nessa hora, e que ele deve restituir 4 vezes mais, ou seja, não sei se ele deveria restituir antes de morrer ou depois de morrer, porque Davi primeiro matou ele, para depois ele restituir. E aí então Natã muda a história, dizendo: esse homem é você, você era o homem que podia ter qualquer ovelha, e foi pegar justamente a ovelha daquele que só tinha uma. É o que Natã vai fazer, Joabe vai fazer agora. Ele vai também reverter a história do mesmo jeito que Natã fez lá atrás. Mas lembrem, os métodos deles são errados, porque ele tenta fazer aqui uma correlação que não existe. Porque lá realmente Davi foi o homem rico que matou a ovelhinha do vizinho. Lá tinha todos os parâmetros corretos. Lá estava certo. O próprio Deus disse para Davi: você podia ter o que quisesse, e qualquer coisa que você precisasse eu daria a você, mas você me desprezou. Você desprezou as bênçãos que eu dei a você e quis exatamente aquilo que você não podia. Aqui os paralelos são completamente diferentes. O que ela vai fazer a partir de agora é dizer: rei, o Senhor condena a si mesmo quando dá um julgamento como esse. Quando Davi deu o julgamento lá com Natã, realmente Davi se condenou, porque os paralelos eram iguais. Aqui não são iguais, aqui eles são diferentes. E ela agora vai dizer que Davi está se condenando quando deixa de punir o filho assassino, porque se comoveu pela tristeza e pela morte. Como é que ela faz isso? Versículo número 13, ela diz: o rei se condena a si mesmo, visto que não quer trazer de volta o seu desterrado. Ela diz: o Senhor também tem um filho que matou o outro. O Senhor resolveu poupar o meu, não matar, e usar de misericórdia para com o meu, mas deixa o seu longe, desterrado. Primeiro, Davi nunca expulsou Absalão de perto. Foi Absalão que fugiu. Não foi Davi que mandou ele embora. Foi ele que fugiu. E ele fugiu justamente para não encarar as consequências do seu pecado de ter matado o irmão. A culpa não é de Davi, a culpa é de Absalão. Mas ela está tentando dizer que Davi tem o poder de perdoar Absalão, do jeito que perdoou o filho dela, mas que ele não quer perdoar. A partir de agora, ela vai usar também um argumento emocional, que é: a morte chega ligeiro para todo mundo. Davi, meus irmãos, não é mais nenhum garoto aqui, ele já tem pouco mais de 60 anos, ele já é um senhor de idade aqui.
O filho está longe, ele fez. Olha, e a gente morre muito rápido. A gente é praticamente como água derramada no chão. Quando a gente viu, já sumiu. É muito rápido a morte. Ela está dizendo, tanto ele pode morrer, como o Senhor pode morrer, a qualquer instante. E se o rei morresse, era esse o plano de Joabe, se o rei morresse, quem assumiria o trono? Porque o herdeiro do trono está foragido. Se ele voltasse, quem iria assumir? Porque muitos do povo não iria querer aceitar Absalão como rei, porque Absalão era assassino, tinha matado o irmão para assumir o trono. E muitos iriam querer Absalão. Então iria haver uma guerra para Absalão poder assumir. E Joabe está querendo justamente trazer Absalão para que Absalão assuma o trono naturalmente, porque Joabe só pensa em manter o seu poder. E Joabe é o braço direito do rei. E ele sabe que se houver uma guerra, ele vai ficar no meio desse pacote e ele não sabe por que lado ele vai ficar. Mas se ele chamar Absalão, se ele se tornar amigo de Absalão, ele continua no poder. É feito o MDB, sempre está no governo. É mais ou menos assim. É isso que ele está tentando fazer. E o que acontece aqui é que ela diz, a morte pode chegar muito rápido. E versículo número 15, o povo está pressionando, por isso que eu estou falando ao rei. Versículo número 16, eu sabia que o rei era misericordioso, eu sabia que o rei ia ter misericórdia de mim, iria me perdoar, ia perdoar o meu filho. Imagine agora a situação do povo. E aí, versículo 17, ela entra com os elogios finais. Ela disse, o homem mais sábio que eu conheço, que é um mensageiro de Deus, que consegue discernir entre o bem e o mal, é o Senhor. E o Senhor acabou de tomar uma excelente decisão, que foi decidir pelo meu filho em nome da misericórdia. Porque o Senhor está tomando uma decisão errada com relação ao seu próprio filho. O Senhor também está de luto como eu, o Senhor também está sofrendo como eu, o Senhor também está perdendo o herdeiro como eu. Por que o Senhor não pode reverter a situação? Tudo o que ela faz é para tentar enganar Davi por meio de decisões emocionais. Ela tenta dizer, nós estamos na mesma situação, e o Senhor é muito inteligente. O Senhor é o anjo de Deus que consegue discernir as coisas. Se o Senhor conseguir tomar uma decisão tão boa como essa, por que o Senhor está tomando uma decisão errada com relação ao seu filho? Mas Davi não é bobo nem nada. Davi é muito esperto. E Davi sacou na hora o que estava acontecendo. Naquele instante ele entendeu, opa, não existe mulher viúva nenhuma, não existe filho assassino nenhum, eu já passei por isso antes, já fui enganado uma vez, já me contaram uma história e eu caí numa armadilha, e essa história está sendo contada de novo e eu já sei de onde veio. Ele diz, me diga uma coisa, minha filha, seja sincero para comigo, tem dedo de Joabe nesse negócio, não tem? Foi Joabe que armou isso aqui. E ela dá aquela enrolada básica, no versículo de número 19, ela fala sempre muito bonito, lembra, ela é muito esperta, ela tenta usar as palavras, e ela diz, foi Joabe que me deu ordem, me deu o script tudo direitinho, e eu vim dizer isso aqui, mas ela de novo repete no versículo 20, ela diz, mas Joabe fez isso porque ele conhece a misericórdia que o Senhor possui, ele sabe o coração bondoso que o Senhor possui, ele sabe que o Senhor é como um anjo de Deus na terra, capaz de tomar boas decisões, e por isso ele fez isso, para o Senhor ver que o Senhor consegue tomar boas decisões. Qual é a decisão de Davi? Diga para Joabe que eu atendi o pedido dele. Diga para Joabe que eu atendi o pedido. E Joabe vem feliz, contente, dizendo, bendito seja o rei, porque eu achei mercê na presença do rei. Vai então a Jesus buscar Absalão, 100 e poucos quilômetros de distância, ele traz Absalão quanto antes, mas olha só o que acontece quando nós usamos métodos humanos na tentativa de reconciliação. Nós trazemos para perto fisicamente, mas nós não trazemos para perto do coração. O texto nos diz que Absalão deveria voltar para casa, deveria sair do desterro, que Davi não iria matá-lo, mas que ele não poderia entrar no palácio. Ele diz que ele volte, mas vai para a terra dele, vai para a fazenda dele, porque cada um tinha uma fazenda, vai para a fazenda dele.
Então Davi coloca Absalão numa espécie de prisão domiciliar, que ele fique na fazenda dele, mas ele não pode vir para o palácio, ele não pode vir para cá, ele não pode estar na minha presença. Qual é o grande problema nessa reconciliação aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, não existe nenhum tipo de motivação, de arrependimento da parte de Absalão. O texto não fala em momento algum que isso aqui foi iniciativa de Absalão. Absalão não quer se reconciliar com o pai. Absalão tem interesses políticos do mesmo jeito que Joabe. Os interesses aqui são interesses políticos, não existe o interesse real de reconciliação. Eles querem outras coisas. Absalão e Joabe querem o reino, eles não querem comunhão. Essa comunhão aqui provocada é uma comunhão, na verdade, com interesses escusos, não existe arrependimento. Segundo, não existe paralelo verdadeiro aqui entre a história que essa mulher conta e a história de Joabe, a história de Absalão, porque no final das contas, Absalão matou o irmão e deveria morrer mesmo, porque a lei diz isso. Mas o que Davi faz aqui é tomar uma série de decisões emocionais, e decisões emocionais, meus irmãos, são sempre decisões enviesadas, decisões contra a lei. Ele decide contra a lei do Senhor. Então, o método humano, na verdade, meus irmãos, não leva de forma adequada, porque em momento algum aqui, Davi é confrontado com o seu pecado. Em momento algum ela chega aqui e diz: Davi, você deveria ter tomado providências quando Aminon estuprou a irmã. Se você tivesse tomado uma providência lá atrás, quando Aminon estuprou a irmã, isso não teria acontecido. Ela não confronta Davi para dizer: Davi, você deveria ter imediatamente agido contra Absalão e tomado as providências. Davi não é confrontado pelo seu pecado, Davi é elogiado o tempo inteiro, Davi é o tempo inteiro massageado nessa tentativa de manipulação. Notem que não existe paralelo real entre o que Natã fez e o que Joabe fez. O que Joabe fez foi uma tentativa emocional de reconciliação, de ludibriar as circunstâncias, mas que não gera um arrependimento, não gera mudança, não gera transformação e, consequentemente, não gera comunhão. Foi isso que aconteceu aqui. Quando se tenta fazer uma manipulação para reconciliação, com base em emoções, não se gera comunhão. Pode até trazer para perto, mas não traz para junto do coração. Trazendo, meus irmãos, isso aqui para o aspecto de que os homens estão também igualmente condenados à morte e igualmente inimigos do Rei dos Reis de Jesus. Às vezes a igreja está se comportando justamente como Joabe. E ao invés de fazer como Natã, que confronta o pecado, que aponta o pecado e que aponta o arrependimento como a única maneira de reconciliação, nós estamos fazendo do jeito de Joabe, tentando usar de subterfúgios, usar de emocionalismo, usar de argumentos pejorativos, usar de argumentos de convencimento emocional e pior, de bajulação, para fazer com que as pessoas venham para Cristo. Já notou que os apelos que nós ouvimos na igreja seguem esse mesmo método? Que a forma que nós temos de pregar o evangelho para as pessoas hoje segue o mesmo método? Você é filho de Jesus, você é precioso demais, você não pode ir para o inferno, Jesus te ama, venha, Ele está aqui à porta, coitado, do lado de fora, batendo, para que ver se você abre. Você precisa dar uma chance para Jesus mudar a sua vida, você precisa dar essa chance para Ele, porque Ele, coitadinho, está aqui, te esperando. Veja só, você dá chance para tanta gente, você vê tanta gente mudando, você precisa mudar a sua vida também. Nós usamos os mesmos métodos, bajulando pecadores, ludibriando pecadores, tentando os trazer para perto de Cristo, mas usando métodos humanos. Nós fingimos uma reconciliação, enchemos a igreja de pessoas não convertidas, que juram que estão reconciliadas com o Pai, morando perto do Pai, mas não tendo acesso à presença dEle. Nós fazemos a mesma coisa, quando nós buscamos reconciliar pecadores com Deus, por meio de métodos humanos. Da mesma maneira, nós trazemos para dentro da igreja pessoas que não têm acesso à presença de Deus, porque nunca descobriram seus pecados, nunca foram confrontados com Ele, nunca se reconheceram pecadores e se arrependeram, nunca realmente tiveram um passo de transformação. Estão perto, mas não estão em comunhão. A partir do versículo de número 25, agora, o texto vai nos mostrar o fracasso completo, que é essa restauração feita conforme os modelos humanos. É esquisito, porque depois de dizer que Absalão voltou para casa e que
Davi proibiu que ele fosse para o palácio, versículos de 25 a 27 começa a descrever Absalão. Mas para que está fazendo isso? Nós já vimos que o que o cronista faz aqui é, na verdade, fazer paralelos. Nós já vimos a história parecida com a de Natã, que foi contada aqui, no mesmo modelo. Nós já vimos ela trazendo histórias como a de Caim e Abel, para também servir como modelo de graça e de misericórdia sobre o assassino, num parâmetro justamente oposto do que aconteceu com Caim lá atrás. E da mesma maneira ele faz aqui no versículo 25. Aspectos físicos não são importantes. Afinal de contas, quando o povo foi escolher Saul, o Senhor tinha dito isso, que aspectos físicos não é importante, mas eles escolheram justamente Saul por causa dos aspectos físicos, e não por causa do coração. E quando Samuel foi buscar Davi, o Senhor disse que ele não deveria atentar para a aparência, porque Deus, ao contrário dos homens, vê o coração. E o coração de Absalão não foi mudado, o coração de Davi não foi mudado. Parece um aperto de mão que a gente faz nos meninos quando estão brigados, mas ninguém resolveu o problema aqui, ninguém passou por transformação, ninguém foi corrigido, ninguém foi convertido. É assim que funciona. E o texto de repente para dizendo: deixa eu mostrar quem é Absalão, deixa eu mostrar quem é esse homem que está sendo trazido para a reconciliação com o rei. Primeiro o texto nos diz, versículo 25: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. É interessante porque ele podia ter escrito assim, que em Israel o homem mais bonito era Absalão, que ele era o mais bonito de todos os homens, que todos os homens eram inferiores a ele. Ele poderia ter descrito de forma positiva o texto, mas ele faz justamente de forma negativa. Ele está dizendo: não havia ninguém tão bonito como Absalão. E não só isso, ele diz: não havia ninguém tão celebrado pela beleza. Da última vez que beleza foi tão importante foi com Saul, lá atrás. Saul era bonito, alto, forte, era mais alto do que todo mundo, até a altura do ombro. Era um encanto de homem. O texto diz aqui: temos um outro bonito na parada aqui. Davi não era feio necessariamente, mas não era isso que era a característica principal de Davi. Mas quando o texto para dizer que ele é o mais bonito e que ele é celebrado por isso, isso não diz algo sobre o povo, isso diz algo sobre o próprio Absalão, que eu preciso compreender aqui. Que Absalão não só era bonito, o povo era encantado por Absalão, porque Absalão era bonito. E a coisa mais perigosa que existe, Absalão sabia que era bonito. Saber que é bonito é ainda pior, porque você sabe as armas que tem para jogar. E Absalão sabe jogar com a beleza. Em segundo lugar, veja aí o texto como é que diz assim: e ele era bonito da planta do pé até a cabeça e não tinha defeito nenhum. Então não é que ele tinha uma característica em si que o tornava bonito, é que o cara era um Gianecchini de cabeça aos pés. Que o cara era bonito. Não, tem gente que não gosta de Gianecchini, outro já fez careta aqui. Tudo bem. Os homens mudaram, né? Antigamente, quando a gente pensava, os homens pensavam, um homem bonito, estava no Schwarzenegger, dessa larga. Agora em dia, meu Deus do céu, são uns palitinhos. Tudo bem. Mas o que o texto diz? Do jeito que você está imaginando um homem bonito, é como ele era, da cabeça aos pés. Porque um versículo inteiro para dizer isso de Absalão. É porque o importante aqui de Absalão é que o seu coração é mau, mas a sua aparência é bela. Parece perfeito, parece belíssimo. E ele é extremamente orgulhoso. Porque olha só o que ele faz, versículo número 26. Uma vez por ano ele cortava o cabelo. Ele tinha um cabelo grande, deixava o cabelo crescer por 1 ano. E pelo jeito, o cabelo dele era muito forte, porque crescia bastante. O texto vai nos dar a ideia de que ele tinha uma espécie de um black power, um negócio assim, porque mais na frente é o cabelo que ele vai dizer a desgraça dele, ele vai ficar enganchado pelo cabelo. Ele colocava pó de ouro no cabelo, então ficava um negócio ainda mais bonito, muito mais brilhante. Uma vez por ano ele cortava o cabelo, o texto nos diz que pesava 200 ciclos. Ele fazia isso durante o período da tosquia, quando iam tirar a lã das ovelhas. E do mesmo jeito de Sansão, ele tem um cabelão. Mas Sansão não é um bom exemplo. Mas o texto está trazendo justamente isso. Um homem mau,
dentro de Israel. Ele pesava o cabelo, dava 200 ciclos. Você tem noção de como é isso? São mais ou menos 2,3 kg de cabelo. É muito cabelo, meu amigo. Pesava lá, orgulho, na tosquia das ovelhas. Quando as ovelhas estavam tirando a lã, ele tirava o cabelo também. Pesava 2 quilos e pouco de cabelo. Oh, meu Deus, que inveja. O texto diz que isso era para um peso real, que era a medida do palácio. Ele se comportava como um príncipe. Você está dizendo, pastor, mas qual é o problema? O texto está dizendo que o homem era bonito, tinha um cabelão. É inveja do Senhor. O texto não está dizendo nada de errado. O texto está dizendo que ele era um homem extremamente orgulhoso, pretensioso, que se preocupava com a aparência. Era um homem que se preocupava com a imagem dele. Era um homem que se preocupava basicamente com o exterior, porque o coração dele era ruim. Como é que eu sei que o coração dele é ruim? Porque ele nunca se arrependeu do que ele fez. Absalão não se arrependeu de ter tramado contra o próprio irmão e matá-lo. Como é que eu sei disso? Olha o versículo seguinte. O texto diz assim: também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha. Qual é o nome dos filhos de Absalão? Não interessa. Os filhos de Absalão não interessam. Interessa a única filha que ele teve. E qual é o nome da filha que ele teve? Tamar. Ele teve uma filha e colocou o nome da filha, o nome da irmã, a que ele vingou. Ele não tem vergonha de ter matado o irmão. Ele se orgulha de ter matado o irmão. Ele quer manter a memória de Tamar na frente dele o tempo inteiro. E o texto para descrever Tamar. E qual é a principal informação que eu tenho sobre Tamar, filha de Absalão? Era bonita, do jeito do pai. Ela era uma mulher formosa à vista. Era um homem vaidoso. Ele possui características de Saul. Ele possui características de Sansão. É um homem que tem um coração arrogante. É um homem que guarda no seu coração o prazer pela vingança que teve. Ele quer manter viva diante de si essa vingança que ele traz como orgulho em seu coração. Se arrependeu coisíssima nenhuma. Vejam que quando se usa métodos humanos de reconciliação, não se transforma corações. Por isso que os planos continuam a partir do versículo 28, porque Absalão não quer simplesmente voltar para encontrar-se com o pai, porque ele não tem contato com o pai. Passaram-se então mais 2 anos, 5 anos depois da morte de Aminon. Absalão, então, depois de 2 anos, desejou ver o rei. Então, pastor, ele agora quer se reconciliar de verdade com o rei. Não, meu irmão, porque se ele fica longe do palácio, se ele já está longe do palácio há 2 anos, a informação é muito clara diante de todo mundo: o rei está deserdando o herdeiro. O rei não está aceitando que Absalão seja rei. Ok, Absalão voltou para Israel, mas o rei não o recebe, logo ele não tem nenhum poder. E ele então entendeu que se ele continuasse naquela situação depois de 2 anos, ele não iria conseguir assumir o trono, ele não ia conseguir apaziguar Israel e ser o rei de Israel. Ele quer ser rei. A única coisa que ele quer são as benesses do palácio. Ele quer a herança. Ele não quer se relacionar com Davi. Ele não tem questão nenhuma com Davi. E por isso mesmo ele quer a todo custo se encontrar com o rei, porque ele quer aparentar para todo mundo de que ele é o herdeiro legítimo ao trono. Para isso ele chama Joabe de novo, porque ele sabe que Joabe foi quem tramou essa volta dele para casa. Ele sabe que Joabe tem trânsito livre com o rei e que ele consegue negociar, mas Joabe não é bobo nem nada. Mandou chamar uma vez e o texto diz que Joabe não veio. Joabe não é bobo, porque Joabe sabe escolher que briga entrar. Ele não vai entrar numa luta qualquer. Ele não vai entrar numa guerra onde ele seja prejudicado. Lembre, Joabe é um político. Ele é muito esperto. Ele não vai comprar a briga de quem não ganha. Por que ele já trouxe Absalão para perto? Deixa Davi morrer. Quando Davi morrer, Joabe vai tentar resolver a questão para Absalão entrar. Mas Absalão tem pressa em agilizar as coisas. Mas Abner não. Como um bom político, ele está esperando a hora certa de fazer as coisas.
E aí então Absalão pressiona e ele não vem, chama de novo e ele não vem. 2 vezes chamou, e por 2 vezes Joabe se recusou. Por que Joabe está se recusando também? É porque ele não quer que a imagem dele esteja vinculada à imagem de Absalão nesse momento. Ele não quer esse encontro. Mas aí, Absalão tem uma ideia. Tem uma fazenda de Joabe do lado da de Absalão. E tem uma roça do lado. O texto nos diz aí que o campo dele é um campo de cevada. Ficava do lado de Absalão. Absalão, então, deu ordem para os servos, dizendo: toque fogo na roça dele. Toque fogo na roça dele. Sansão fez isso também, lembram? Também tocou fogo numa plantação, para provocar. Agora o negócio se tornou, porque queimou o lucro. Não, porque em Êxodo capítulo 22, versículo 6, diz que se alguém tocasse fogo na roça do outro, era obrigado a dar uma indenização correspondente ao que o outro perdeu. Então, se você toca fogo na roça do outro, você tinha que pagar a colheita do outro. Então, ninguém saía no prejuízo. Só que você tinha que ir lá para cobrar o cara. O que é que Joabe vai fazer? Vai cobrar. Você tocou fogo na minha roça, eu vim aqui porque eu quero resolver esse negócio. A lei diz que você tinha que me pagar, mas é uma armadilha. E aí agora Joabe pode ir na casa de Absalão. Absalão conseguiu um jeito de Joabe vir na casa dele sem que esteja vinculando o nome de Joabe a ele. E o que é que ele quer? Uma audiência. E ele pressiona Joabe nesse sentido, dizendo: eu estou vindo de Jesus, já faz 2 anos que eu estou aqui, mas eu não tenho acesso à presença do rei. E olha como é que ele coloca: melhor me fora estar ainda lá. Ou seja, não tem nenhuma vantagem política para mim estar morando aqui. É a mesma coisa de lá. Pelo contrário, lá eu sou herdeiro ao trono. Aqui, não sou nada. Eu não tenho nenhum poder político aqui. Eu não tenho acesso ao rei. É melhor estar lá. Então vamos fazer o seguinte: vamos resolver logo esse negócio de uma vez por toda? E olha o tamanho da arrogância dele. Me arranja uma audiência com o rei. Porque se ele quiser que me mate, que mate logo. Ou então que me receba. O texto nos diz então que ele vai então para o rei e fala exatamente o que ele pensou, que era: ou me mata ou me recebe. Davi não vai matar Absalão, ele já decidiu isso lá atrás. Ele não vai matar Absalão. O texto diz que o rei chamou Absalão, este se apresentou, se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. E acabou a história. Veja que encontro, meus irmãos. Isso é um encontro formal. O texto não faz questão de trazer nenhum tipo de sentimento aqui envolvido. O texto simplesmente diz que Joabe conseguiu convencer Davi a receber Absalão. E que Absalão foi até lá. E que Absalão se prostrou diante do rei. O rei deu um beijo nele. E acabou. Isso foi tudo. Não existe uma reconciliação. Não existe realmente um retorno. Não existe um pai recebendo um filho. É diferente do filho pródigo, que quando retorna, o pai o abraça, o recebe, o acolhe, devolve a ele os direitos de herança. Não, Davi dá um beijo e acabou. O que foi que eles conversaram? Nada, eles não falaram sobre nada. Não havia assunto entre eles, não havia nenhum motivo de congratulação. Isso aqui não houve uma festa, não houve um encontro de verdade. Ele simplesmente esteve na presença do rei, mas ele não conseguiu reconciliar-se com o rei. É tanto que ele sai da presença do rei no capítulo 15, nós vamos ver isso semana que vem, para destruir o rei. Para destruir o rei. Não produziu comunhão. Esse é o grande fracasso de quando se tenta trazer as relações humanas a partir de métodos humanos. Ele não produz reconciliação verdadeira. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós tentamos trazer as pessoas para Cristo, usando métodos mundanos de reconciliação, as pessoas vêm, podem até ser recebidas na igreja, mas não terão nenhum tipo de comunhão com o rei. Isso nos traz, meus irmãos, pelo menos 2 lições que a gente deveria aprender hoje. Uma primeira lição com relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Não existe como restaurar relacionamentos humanos por meio de bajulação, de enganação, de tramas,
Não existe como você restaurar relacionamentos a partir de emocionalismo. Não existe. Mas esse é o método que a gente usa para se reconciliar na igreja. A gente fica, gente, vocês são irmãos em Cristo, vocês são tudo da mesma igreja, você não pode ficar intrigado. Gente, como é que vai ser no futuro? Essa igreja vai se acabar. Você não pode fazer isso, você não pode ficar intrigado. Essa igreja tem que se melhorar esse relacionamento e tal. Vamos cantar um canto? Somos corpos, e assim bem ajustado. Abraça seu irmão que está do lado. A gente acha que é assim que se resolve relacionamento. A gente acha que os nossos relacionamentos são resolvidos a partir de emocionalismo, de argumentações, de coisas humanas, mas isso não produz relacionamento, porque quando nós estamos um intrigado do outro, precisamos de arrependimento, precisamos de confrontação, precisamos mostrar que o corpo de Cristo não está dividido, precisamos mostrar que se odiamos o nosso irmão, odiamos a Deus. Ah, meu irmão, não guarda mágoa no teu coração, porque isso vai destruir a sua vida, isso vai arrasar você, isso vai tornar você depressivo, isso vai fazer com que sua vida não floresça, isso vai prejudicar. Meu irmão, não guarde mágoa no seu coração, porque se você não perdoar o seu próximo, Deus não vai te perdoar, você vai para o inferno. É assim que funciona. Não perdoa o irmão, vai para o inferno com ele. Pronto, resolvido. É uma questão, meus irmãos, de pecado, é uma questão de confrontação ao pecado, não é uma questão de fazer amizades. Nós precisamos entender que relacionamento precisa ser restaurado com base em arrependimento, com base em conversão verdadeira, com base em restauração da alma, com base em transformação do coração. Os nossos relacionamentos têm que ser restaurados à luz da palavra de Deus, com confrontação do pecado, com a vontade de Deus sendo expressa e nós nos submetendo a Deus. É assim que nossos relacionamentos são restaurados. Qualquer outro método que nós tentarmos usar na igreja para restaurar relacionamentos, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, vai fracassar. Eu perdoo, mas não esqueço. Pois não esqueça, meu irmão. Guarde no seu coração o ódio, mantenha ele aí, e você vai se encontrar com Satanás, que também nunca esqueceu. Precisamos compreender de uma vez por todas, de que ou os nossos relacionamentos são restaurados à luz do verdadeiro arrependimento, da verdadeira conversão a Deus primeiramente e depois ao próximo, nós nunca teremos relacionamentos verdadeiros. Mas enquanto a igreja continuar usando artifícios, jantarzinho, lanchinho de comunhão, achando que isso vai unir a igreja, unir os irmãos, nós vamos estar usando os métodos do mundo, da bajulação, do emocionalismo, que não produz comunhão verdadeira. Por isso, se você está intrigado de alguém, eu não vou dizer para você, pense bem, você está prejudicando a igreja, eu vou dizer isso não. Renda-se a Cristo hoje, rogue misericórdia a Ele, porque se o seu coração não for transformado, você vai com ódio e tudo para o inferno. Mas você precisa ser rendido ao Senhor para se restaurar a sua relação com o seu irmão. E não é porque a igreja será prejudicada, porque você sai da igreja, você é colocado para fora da igreja de Cristo, se o seu coração não for rendido a Cristo. É uma questão de arrependimento, de confronto real com o pecado, e não simplesmente uma questão de amizades, de ajeitadinhos. Os nossos relacionamentos precisam ser pautados no confronto do pecado, no arrependimento verdadeiro e numa conversão ao Senhor, para que os nossos relacionamentos realmente sejam restaurados. O que nos leva a uma segunda lição, que é a maneira com a qual nós evangelizamos. Porque nós queremos fazer o mesmo processo que a Abner fez, de restauração à comunhão com as pessoas do mundo. O mundo é inimigo de Deus, está morto em seus delitos e pecados, está condenado. E nós achamos que se a gente fizer o povo gostar da igreja, o povo vem. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, o amor ao mundo é inimizade contra Deus, não tem como juntar os dois. Então você não tem como transformar Deus em uma pessoa mais amigável para o mundo, porque Ele nunca vai ser amigo do mundo. Então eu não posso achar que por meio de emocionalismo e de bajulação eu vou conseguir fazer com que as pessoas se convertam. Vamos para a praça, vamos dar um abraço, quem quer Jesus, vem me dar um abraço. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, só existe uma maneira de reconciliar os homens com Deus, é por meio da pregação do Evangelho, de uma confrontação direta pelo pecado, de um conclamar ao
arrependimento, e é por graça e misericórdia de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos reconciliar. Só temos paz com Deus por meio de Jesus. Não existe outro jeito, não existe outra maneira, não existe outro método, não existe outra forma de trazer pessoas para Cristo. Não existe método que possa produzir reconciliação, se não for por meio do arrependimento e da conversão, que só o Espírito Santo pode produzir. E não tem outra maneira de fazer isso, a não ser a maneira como Natã fez, de confrontação de pecado, não da maneira bajuladora como Joabe fez. Método humano para conversão. Enche a igreja de descrentes. E quando você tem uma igreja cheia de descrentes, todos batizados e membros comungantes, todos esses crentes vão escolher um pastor conforme o seu próprio coração, que continue os bajulando e os animando e chalerando tudinho, para que eles continuem se sentindo crentes e salvos, e serão enganados até o último dia da sua vida, quando descobrirão que um dia estiveram na presença do rei, mas que nunca foram recebidos realmente por ele. Nunca foram realmente recebidos por ele. A igreja de Cristo precisa fazer reconciliações por meio de Cristo para com Deus, e não reconciliações aparentes por meio de métodos humanos, porque os métodos humanos fracassam em todos os modelos, mas só o método de Cristo pode realmente trazer reconciliação. Se você já tentou reconciliar alguém, sabe como é difícil, sabe como os corações são duros e são difíceis de reconectar. Você vai tentar de tudo, você pode até conseguir um aperto de mão no final, mas dificilmente você vai conseguir reconciliação verdadeira. Mas por meio de Cristo, nós temos reconciliação verdadeira com o nosso irmão, e nós temos reconciliação verdadeira com o nosso Deus. Então não vamos nos enganar, nós precisamos de Cristo para produzirmos reconciliação com o nosso próximo, reconciliação com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, quantas vezes, ó Senhor, nos aproximamos dos nossos irmãos para buscar essa reconciliação uns com os outros e com o Senhor, e usamos de métodos humanos. Usamos, Senhor, de artifícios da psicologia, artifícios de convencimentos emocionais, ludibriamos, usamos musiquinha na hora da pregação, Senhor, usamos palavras e vozes entonadas. Achamos, ó Senhor, que choro com a mão levantada é suficiente para uma reconciliação verdadeira com o Senhor. Meu Deus, quantos métodos humanistas nós usamos e não usamos o método das Escrituras. Ajuda-nos, ó Senhor, a buscarmos em Cristo aquele que nos reconcilia com o nosso próximo e que nos reconcilia com o Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a Tua igreja, a entendermos, meu Pai, que o único método que nós precisamos é da confrontação do pecado, é do arrependimento verdadeiro, é da conversão verdadeira, para que nós possamos estar unidos uns com os outros e unidos com o Senhor. Que não são musiquinhas, abraços e apertos de mão, tapinhas nas costas no final do culto, que nos fazem irmão em Cristo, mas é porque nós estamos unidos ao Senhor, e todos unidos ao Senhor, somos unidos um ao outro. Dá-nos graça, Senhor, de termos os nossos relacionamentos interpessoais e com o Senhor restaurados, pelo poder, pela força, pela graça, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém.